Então, Que aí a gente. vamos lá. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando mais um clube de leitura, uma atividade desenvolvida pela Apex, aberta não somente a voluntários, mas a qualquer pessoa interessada. E o objetivo nosso é ler todos os clássicos da Conscienciologia. O que a gente chama de clássicos são os tratados do professor Valdo e os livros também menores do professor Valdo. Então, nós já lemos em 2024 o Projeciologia inteiro, estamos lendo agora, em 2025, os 700 experimentos, e já passamos da metade, caiu alguma coisa aqui, e já passamos da metade. Nosso objetivo em 2026, caiu de novo, coisas gravadas ao vivo, dá nisso. Nosso objetivo em 2026 é ler o Homo sapiens Urbanizatus, depois o Pacíficos, depois o Léxico, e aí vai todos os verbetes do professor Valdo. Então a gente tem uma ideia assim de ter pelo menos uns 10 anos de leitura. E tem alguns outros tratados, aí depois pode ser que a gente entre em tratados de outros professores. Sejam muito bem-vindos. A gente vai falar de três sessões hoje, que são três sessões muito boas, particularmente eu gosto muito dos 700 experimentos, que é, o número eu não me lembro, mas é imaturidade, assedialidade e holomaturidade. A holomaturidade, eu diria que é uma das sessões preferidas minhas do 700 experimentos, e uma das razões por que eu, particularmente, acho 700 experimentos o melhor livro que eu já li. Então, a gente vai ter muito pano para manga para debate aqui. Lembrando sempre que quem quiser fazer a consideração, fazer o debate, levanta a mão e assuntos correlatos têm precedência. Então, sem mais delongas, quem gostaria. Ah, e uma coisa que eu gostei do encontro passado é que a gente se compromete meio que a trabalhar as três sessões, porque acontece muito da gente ficar na primeira sessão, e aí a gente esgota praticamente o tempo na primeira sessão. Então, é legal assim ter perguntas ou comentários que a gente vai fazendo das três sessões. Então, se vocês não levantarem e começar a falar da primeira, sempre assim, aí eu vou dar uma puxada para a gente trabalhar da segunda e da terceira. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Ricardo. Olá, boa noite. Desculpa aí o atraso. Sem problemas. Boa Então, vamos lá, já noite. abrimos aqui. Quem gostaria de levantar a mão e começar com aquilo que chamou a atenção? Então, eu queria começar a fazer o esquenta, então, né? Na página 451, o capítulo 387, Libertação da Existência Medíocre. Tá ali na imaturidade, né? Na seção da imaturidade. E aí me chamou a atenção. Primeiro a questão da libertação, que eu tenho pensado muito sobre liberdade. Como que lida com a liberdade? Como que lida quando você tem todas as opções de em uma certa área? Então, supondo, você tem todo o dinheiro do mundo, como que você usa esse dinheiro? É uma liberdade, mas e aí, a gente sendo intermissivista, o uso dessa liberdade pesa muito mais do que uma pessoa que não é intermissivista, por exemplo. Então, já venho pensando nesse tema aí esses dias, já que eu cheguei no meu um ponto aí de reciclagem, que estou começando a pensar sobre isso em algumas áreas já. E aí, o 5, autocomplacências, me chamou a atenção que fala caracterizadas por ausência de agressividade positiva, tendências a pôr panos quentes às autocorrupções, cumplicidades e contemporizações, a fuga do ônus do não, prodigalidades e a automotivação instável. É, e aí eu estudo a questão dos traços, né? E a agressividade, ela é geralmente associada a algo negativo, e na verdade ela é um traço neutro e ela pode ser usada positivamente, evolutivamente ou não. E eu estou aprendendo sobre essa agressividade positiva, estou começando a sentir necessidade de estudar sobre impactoterapia, ao invés de
Tem muita gente que ainda confunde tares eu chamo de patares, né? A pessoa faz atares dando uma patada, mas não chega a ser impactoterápico. É tipo assim, é uma tares com uma grosseria ali junto, né? A pessoa, tá todo mundo aprendendo, né? Tá todo mundo fazendo esforço e aí às vezes vai sair estranho mesmo e assim vai seguindo, né? A gente tem momentos de transição, uma hora a gente aprende. Então eu tô descobrindo sobre a agressividade positiva, já que eu já tenho esse traço da agressividade. E aí eu queria saber se alguém aí já usa a agressividade positiva e contar algum caso, alguma experiência que aí pode ajudar a abrir a cabeça sobre isso. Ou sobre impactoterapia, acho que também envolve agressividade positiva, né? Enfim, é isso a minha dúvida. E aí, pessoal? Andréia, qual que foi mesmo o experimento que você refletiu? Desculpa que eu acabei É, não... é o 387 na página 451. Andréia, sabe que a hora que você começou a falar sobre a questão da liberdade, e eu fiquei bem reflexiva, porque é como se eu observei uma coisa, e depois você até falou de uma palavra que eu estava em pensamento esses dias, da convalescência, né? Me veio eu tive uma projeção vexaminosa, em termos assim é, que faz aquela autovisualização, né, de algum trafar que eu estava já no intrafísico vencido. E aí eu me defrontei com esse trafar, que ele tem a ver com autovitimização, né? E a hora que você falou dessa liberdade, também do compromisso de ser intermissivista e talvez ficar com essa culpabilização, ou até assim, poxa, eu não posso errar, com alguma coisa nesse sentido que deu, ou que passou para mim, né? Aí eu até pensei, eu coloquei lá como sendo uma projeção, no caso, né, vexaminosa com convalescência da autovitimização, tá? Não sei se tem a ver com o que você está trazendo exatamente, mas eu percebi que no início você traz é como se fosse assim, ai, agora eu estou com todo esse peso, essa responsabilidade, eu sou intermissivista, é, e eu compartilho contigo também que realmente aparece que aumenta um grau assim muito alto, né, da nossa responsabilidade quando a gente tem o conhecimento, né? Como se falando eu já ouvi falar do autoimperdoamento, e que que a gente não esse daí é aquele momento que a gente fala, não, eu não posso ficar me perdoando, ou eu tenho que assumir isso daí e melhorar esse traço, né? Mas é mais para a questão também de maturidade, né? Igual você falou, a Tares, ela dá esse impacto mesmo. É para esse objetivo, talvez, que a gente tem que estar mais maduro, né? É na aula maturidade ou não? Eu nem olhei ele. Esse é da imaturidade, a sessão. Então ele vai fazer essa contrapartida, né? De reflexão. Eu acho que é bem isso. Obrigada. É, tem Todo tudo mundo a com ver. frio? Ah, André, só que eu lembrei aqui, eu também estou estudando, né? Assim, parece uma sincronicidade. O livro que eu estou lendo agora é Da Liberdade, do John Stuart Mill, que aí ele trabalha a questão do liberalismo. Então, é o livro que eu estou lendo antes da TENEPS. Todos os dias eu leio um pouquinho desse capítulo, desse livro. E uma coisa que você falou de quando você tem liberdade de poder fazer qualquer coisa, tem o livro Meditações, do Marco Aurélio, né? Do que ele é estoico, né, do Sêneca ali, faltou o terceiro, que o trio dos estoicos. E o Marco Aurélio, ele era, para mim, muito especial porque ele era imperador romano. Então, você imagina uma pessoa que pode tudo. Ele podia tudo. Se ele quisesse matar, se ele quisesse comer, se ele quisesse viajar, se ele A pessoa que pode fazer qualquer coisa naquela época era o imperador romano.
E ele falava, nem tudo a gente deve, nem tudo a gente pode, mas não é eu falando, né, que não posso fazer, é uma pessoa que podia na época e que escreveu sobre isso. E o livro, ele meio que deixa claro que ele escreveu para ele mesmo. Ele não dizia isso de outras vidas, não tinha essa ideia, mas a sensação que dá é que ele colocou para ele mesmo ler em algum momento das vidas que ele ia provavelmente sentir aquilo, né? Então, eu achei muito impactante o livro de uma pessoa que pode tudo, mas não faz, né? E isso é o limite da liberdade, né? Assim, né? E aí entra a agressividade sadia, entra tudo que foi colocado aqui. Então, às vezes tem muita literatura que a gente precisa ler também, o conscienciólogo, né? Ele tem que ler os clássicos, mas é importante a gente ler uma série de coisas que estão fora da conscienciologia. É fundamental, não diria que é importante, para que a gente tenha repertório, até quem está dando aula, os docentes, né? Na hora que você vai tratar assim, é importante que a gente tenha esse tipo de leitura, e o povo está lendo muito pouco. Então, para contribuir aqui. Mas, gente, nessa sessão aqui de libertação da existência medíocre, enquanto ninguém levantou a mão, eu marquei como uma coisa mais importante a parte lá no final, que chama terapias. Né? O Valdo, ele costuma tratar muito, ele bota o nosográfico, principalmente em verbetes nosográficos, e no final, quando ele faz uma enumeração, ele fala assim: a última enumeração, o ideal é que seja positiva. Então a gente vai vendo de onde ele tirou, às vezes, algumas coisas nos 700 experimentos. Então ele fala: a pessoa medíocre, as verdades relativas de ponta da Conscienciologia, tem a oferecer 6 terapias eficazes. Quanto à negligência, a auto-organização. Então, e aí ele vai retomar essa auto-organização lá na holomaturidade. Ele fala várias vezes sobre auto-organização. Quanto aos sofrimentos dispensáveis, a cosmoética. E aí você fala assim, cara, quem está cosmoético não tem sofrimento, porque ele está fazendo aquilo que tem que fazer. Então, quando você faz o que você tem que fazer, você não, o sofrimento ele é dispensável. Você pode doer, pode machucar, mas você está no caminho. Quanto às autoculpas, a execução da policarmalidade. Então, quando você está trabalhando na policarma, você vai diminuindo sua autoculpa. Quanto aos medos ou neofobismos, o autoconhecimento integrado. Então, eu até falei isso, não sei se foi, acho que não foi no Calepino, foi na última palestra que eu dei, não me lembro agora qual, que o professor Luciano Vicenzi, no Coragem para Evoluir, ele trabalha com os seus comportamentos, dos comportamentos você tem os valores são derivados de 3 princípios. Então, quais são os 3 princípios? Sobrevivência, socialização e evolução. Então, todo valor que você tem, família, por exemplo, ele falou, está ligado normalmente à socialização. O valor do trabalho está ligado à sobrevivência, o dinheiro. Então, você pode pegar todos os valores, você vai ver que eles, no final, eles se afunilam nesses 3 princípios, que é evolução, sociabilidade e sobrevivência. E aí, ele não disse isso, mas num artigo que eu fiz, eu falei assim, a sobrevivência e a socialização, elas estão muito ligadas ao medo, né? A sobrevivência ao medo da morte e a socialização ao medo de ficar sozinhos, que para mim são os 2 grandes medos que o ser humano tem, a solidão e a morte. E a evolução está ligada ao princípio evolutivo de você evoluir. Então, 2 deles estão ligados ao medo, e o terceiro, que é a evolução, está ligado ao autoconhecimento. Quanto mais a gente começa a perder, a se autoconhecer, a gente vai perdendo o medo da morte e o medo de ficar sozinho, que tem a ver com isso que André colocou também da agressividade sadia. Às vezes a gente não tem agressividade sadia com medo de enfrentar, com medo de perder os amigos, etc. E aí a gente não vai. Então, na hora que o Valdo diz aqui que para vencer o medo e os neofobismos, o autoconhecimento integrado, ele é fundamental, né? A gente trocar o medo por conhecimento, né? Como, vamos supor, eu quero namorar na época, eu namorava com alguém, eu não sabia se eu podia chegar naquela moça lá, porque eu tinha medo. Se alguém me contasse que ela estava afim de mim, por exemplo, ela, não, a fulana está afim e tudo mais. Você já sabe o que vai acontecer, digamos assim, né? Eu tenho uma noção, meio que a gente perde o medo. Então, o medo, ele é o meio que oposto do conhecimento. O 5 é quanto à autocomplacência, que é isso que a Andrea falou.
a incorruptibilidade pessoal imperdoadora, que também tem a ver com o que a Fernanda colocou, que é o autoimperdoamento. Autoimperdoamento não é a gente jogar aquele negócio, bater nas costas para sofrer, né? Mas é a gente pegar os nossos erros. O professor Valdo falou, a coisa mais importante que eu coloco no meu bolso aqui, que eu anoto, são os meus erros. Então, a gente anotar os erros e a gente procurar reduzir esses erros faz parte do autoimperdoamento. E aí tem a ver com a autocomplacência. A gente não tem que ser complacente com a gente. A gente não pode ser um auto executor ou auto alguma coisa assim, mas a gente também não pode ser autocomplacente. E por fim, ele coloca, quanto ao incomplexes, pessoal, as motivações autossuficientes na execução da TARES, tarefa do esclarecimento. Então, que é a minha parte, né, que é do incomplexo e o complexo, ele não coloca a motivação na execução da ProEx, ele coloca assim, a motivação na execução da TARES. Penso eu, né? Os intermissivistas têm um compromisso, um comprometimento com a TARES dentro da nossa ProEx, faz parte da nossa ProEx a Thales. Então, olha que bacana, na hora que eu peguei esse parágrafo, que tem 6 linhas, a gente faz tanta conexão e num pequeno parágrafo, é como se fosse um fractal, que a gente abrisse assim, e disso aí você começasse a ter diversas interpretações. Então, para a gente começar a esquentar, como diz a André aqui, cada pedaço que a gente lê dos 700 ele nos remete a vários outros. E essa interpretação que eu li disso aqui foi do Ricardo. Se a Solange tivesse feito a mesma comparação dessa coisa, provavelmente ela falaria uma série de outras coisas que lhe chamou a atenção e que vão fazer sentido. Então, cada um de nós, a gente lê com o nosso olho. E também tem a ver com o que a Andrea falou antes de gravar, a gente estava conversando aqui antes de começar, que ela falou sobre a atemporalidade do livro. Como esse livro, escrito em 1994, né, há 30 anos, ele continua atemporal, continua válido as coisas que são escritas ali. Você pode mudar alguma coisa ou outra, né, de data ou o professor fala em DVD e CD-ROM, né, e a gente vai mudando, mas, gente, é o mínimo de alteração que teria num livro desse. Então, já acho que já esquentou, né? Solange levantou a mão. Oi, gente, boa noite. Eu não estou encontrando essa mãozinha aqui no meu computador, então foi a minha mãozinha mesmo. É, eu queria só acrescentar ali o que a Solange, é só Fernanda. assim, tá ali no React. Ah, tá. Eu vi um A hora, coraçãozinho a hora lá. que você clica em cima, vai ali para Aham. você aprender aí já. Aí eu falei, ai, vai que vai o coração, mas não é o coração que eu quero mandar agora. Não, clica ali em Ah, cima, tá. aí ele vai dar as opções. Aí Tá, tem tá. até assim, fazer o coraçãozinho, tem um monte de coisa. Olha aí, aham. Tá joia. Tá joia. Obrigada, tá? Ah, Então, só complementando o que a Fernanda falou, eu participei do ECP2 agora em São Paulo, dia 22 a 24, e uma das coisas assim que foi falado lá, que para mim foi muito válido, foi a questão do imperdoamento, né? Porque a gente fica ali em cima daquela questão e não sai do lugar e fica amassando lama ali. Então, quando foi falado isso, para mim foi como se tivesse sabe, abrido assim um caminho diferente para mim. Então, essa questão gostei que você falou e me remeteu ao ECP2 que eu fiz. E da Andrea, que falou da agressividade, Andrea, qual que é a agressividade, o que mesmo? Esqueci já. É positiva ou sadia. Positiva. É Isso. o item 5 da autocomplacência, que é que Aham. você está falando também. Tá. Então, eu não sei se é exatamente, né, isso, né, que você falou, e você até comentou em dar exemplos. Eu estava tendo, assim, um pouco de dificuldade com melhorar, aprimorar minha TENEPS. Aí eu falei assim, não, gente, não dá para ficar assim, né? Vamos tentar mudar alguma coisa. Então, assim, eu experienciei, a agressividade em relação à exteriorização das energias. Eu estava ali exteriorizando, ali, eu falei assim, não, peraí, vamos com força, com vontade. Então, assim, no meu ponto de vista, é uma agressividade positiva, né? Ou de melhora. Então, eu daria esse exemplo. E aí, já aproveitando que eu estou falando, eu vou. Não sei se a gente já pode mudar de assunto ou mantemos aqui, que eu tenho uma dúvida também, mas é de um outro tema. Pode, se ninguém levantou a mão.
Tá. Eu queria só perguntar qual é o nome do autor do livro, o John Stuart Mill? É John Stuart Mill, isso. Eu tenho esse cara anotado nas minhas autopesquisas. Ele é o pai do liberalismo moderno, E é ele apareceu considerado. nas minhas anotações sem eu saber como, eu não me lembro. Vamos lá, Solange. Tá, então assim, eu fiquei um pouco em dúvida na questão ali onde é a página 450 das causas da síndrome da mediocrização. Ali no parágrafo das oportunidades, onde diz a filosofia pessoal é pobre ou vulgar. Em geral, torna-se especialista hemiplégica. Eu não consegui entender direito esse especialista hemiplégica. Seria um pouco e não um todo? Alguém consegue esclarecer para mim? Poderia falar qual o meu entendimento, né? Mas você, se é uma paralisia hemiplégica, pela questão a pessoa ficou com uma parte. Ah, tá. A hemiplegia, né, dentro da Sim. paralisia, no caso, é isso. Então, Ah, ele tá. fez ele usou uma analogia, na minha opinião, é isso, né? Não sei se cabe. Foi o que eu imaginei também, mas queria esclarecer melhor. Obrigada. O Solange, essa é uma expressão que o Valdo usa muito, chama especialista hemiplégico. É. Normalmente é aquela pessoa da ciência que é um prêmio Nobel ou uma pessoa que é pós-doutor em alguma área, e aí ele fala assim, é um especialista hemiplégico, é que ele até explica, sem visão quanto ao generalismo, à Uhum. multidisciplinaridade. A pessoa fica só numa áreazinha, é igual eu citei, por exemplo, o livro lá do John Stuart Mill. A pessoa só estuda aquilo e vira um especialista numa coisa, mas a liberdade maior, às vezes, não é o que ele está estudando. Então, na hora que ele começa a estudar outras coisas, começa a estudar conscienciologia multidimensional, multidimensão, ele começa a ampliar. Então, o Valdo sempre chama atenção para a gente não se tornar um especialista hemiplégico, Uhum. até, digo eu, aí sou eu falando, dentro da conscienciologia. A gente só conhece conscienciologia, a gente usa conscienciologia como se fosse um tacape. E a gente não consegue interagir com a Socin, porque levanta a mão uma pessoa que fez alguma coisa lá, ou de outra linha de conhecimento, ela fala alguma coisa e você não sabe fazer o vínculo entre, por exemplo, perispírito e energossoma, entre não, perispírito nem é o energossoma, perispírito é o psicossoma, né? E sei lá como é que chama. Aí as pessoas vão só conhecendo a sua área do conhecimento. É importante cada vez mais a gente compreender outras áreas do conhecimento, mesmo estudando Conscienciologia. Fernanda? E é um ponto bem bacana, porque é para a gente não cair, o que eu ia comentar, da questão do dogmatismo, né? Ou de não fazer o princípio, não ter o princípio da descrença, né? De não acreditar em nada, ter as próprias experiências, o que que vai remeter? Se eu pego e sou uma pessoa dogmática, eu provavelmente eu vou ter essa paralisia, porque eu fico começando a pensar, eu não abro para um novo, eu não abro para uma nova experiência, é isso e pronto. Eu vou relatar um caso que aconteceu na formação que nós tivemos de professores, aí foi a convite da direção, uma pessoa fazer um momento de reflexão, né? Ela é bem assim, ela traz de uma religião, de outra, de coisa assim. Mas aí a pessoa, ela começou a pregar, e o ambiente escolar é um ambiente é, que você tem que ser aberto, né? Não pode ter um segmento. Então, quando a gente ouve alguém ou que ela está colocando aquilo como verdade, eu imagino que a gente está na mediocrização. A gente está com essa questão da síndrome da mediocrização. Porque logo lá na frente, ali no terceiro, ele vai trazer aquela comparação, né? Nós já vivemos muitas vidas nessa bitolação, sei lá como que a gente pode falar, né? Mas assim, de ter, que ele coloca 90, né? Ali na página
452. 452, a libertação de 90 práticas salvacionistas, né? Ou seja, sair, essa liberdade, né, Andréia? Talvez de sair desse dogmatismo, dessas questões, não é? Almimese, como que é? Automimese. Automimese, que é essa repetição que a gente vai fazendo vidas e vidas, né? Eu imagino que é nesses pontos que ele estava querendo que a gente pensasse. Eu pensei, no caso, eu pensei bastante. Eu fiquei pensativa quando eu fiquei nessa questão da síndrome. Eu li e relia, porque ela é a primeira. Aí eu falava, mas é verdade, né? Tem realmente as pessoas sofrem dessa síndrome, e eu acho que eu também eu faço parte desse grupo. Beleza. Gente, eu tô achando que desde da semana passada tá todo mundo muito quietinho. Só fazer só uma enquete rápida aqui. Quem leu as 3 sessões? Esse é o que eu ia Um, responder. Eu estou atrasado na minha dois. leitura. Quem leu pelo menos um pouco? 1, 2, 3. Quem não leu nada das 3 sessões? Não Um, li nada. 2. Ah, beleza. Eu terminei a assistência e comecei o outro. Gente, então nós vamos fazer o seguinte: quem leu tudo, quem leu um pouco, aí puxa, né? Óbvio que quem não leu é normal, não dá tempo, aí a gente vai entrando. Mas vamos, tem muita coisa legal. Vamos trazendo para cá. Então, posso falar? Ninguém levantou a mão. Eu sei que você falou para a gente usar as 3 sessões e tal, mas é que foi citada agora essa página 452, que enumera os 90 práticas salvacionistas. E aí a minha dúvida é assim, que às vezes me parece que é muito 8 ou 80, e às vezes me parece que tem tons de cinza ali no meio. Nesse caso aqui, a forma que eu li, eu entendi que é tipo assim, essas 90 práticas não é para se livrar, é para se libertar. E aí me chamou a atenção, porque algumas, a minha sensação é que pode, em algum nível, algum conhecimento de algumas coisas aqui poderiam ser úteis de alguma forma, mas que a pessoa não estaria dentro daquele item, daquela coisa, né? Então, sei lá, é, eu gostaria de saber mais sobre exorcismo, por exemplo, e está enumerado ali. Porque eu acho que pode ser útil em assistência de possessão, os negócios mais extremos, assim, sabe? E, e aí, acho que seria um conhecimento útil. O tantrismo, acho que pode ser um conhecimento útil para desenvolver uma saúde sexual ali com a dupla. Enfim, então eu não sei. Eu fiquei um pouco nessa dúvida se seria tipo os defensores de cada coisa ali, aí concordo que tem que se libertar, ou se é tipo afaste-se dessas coisas e abandone completamente, sabe? Fiquei um pouco na dúvida. Então é isso. Fernanda. Andréia, é, sabe uma coisa quando você falou do exorcismo, né? Qual que seria uma prática mais cosmoética? Fiquei pensando, quando uma pessoa tem uma possessão, da gente agir como intermissivista. Eu penso numa exteriorização de energia, uma mega euforização, alguma coisa assim nesse sentido. Mas eu não tô. A minha dúvida não é sobre praticar o exorcismo e ficar lá lendo a Bíblia e jogando água benta na pessoa. É no Sim. sentido de entender o que está por detrás dessa prática para trazer para a cosmoética atual, para a realidade intermissiva. Mas Sim. não para. É para pegar aquilo e melhorar, digamos assim. Então,
a minha sensação é que assim, o conhecimento sobre isso me ajudaria a entender alguma coisa sobre assistência em possessão, como é que é o nome? Esqueci, tem um nome da possessão maligna, mas é isso. Usar ou descartar. Oi? Usar ou descartar, do jeito que você está pensando, né? Não, tem um nome para possessão maligna, mas eu esqueci o nome. Obsessão. Não, não, eu vou lembrar depois. Até um tema de um calipino. Assediado, né? A pessoa está assediada e aí ela está incorporada. Energima que eu queria, é a Energia. palavra que eu queria. A energia. Então, quando a pessoa está em energima, talvez a gente vai ter que ter uma postura mais dentro desse outro padrão, né? Eu acho que não é abandonar nada disso aí. A libertação seria mesmo de uma prática mais efetiva sem esses conceitos, até o próprio conceito, até eu ouvi falar assim que alguns termos a gente pode ir tirando, termos mais bélicos, eu falo assim, vou me policiar, né? É um Uhum. termo bélico. Então, seria mais ideal a gente estar usando alguns termos mais adequados a essa questão. Tem uma que eles falaram que mata burro, por exemplo, eu estou estudando a questão dos animais e tal, né? Dos pré-humanos aí. E como seria melhor? É uma ofensa para esse animal, é um termo assim que já está pejorativo e foi usado dentro da conscienciologia. Então é mais, eu penso que a gente precisa, né? Eu imagino isso, né? Que quando o professor Valdo traz essas questões, é para essa modernização, né? Ou evolução pensênica de como a gente vai estar trazendo, porque logo a fala, né? O Laringochakra fala, quando a gente fala, a gente está evocando muita coisa, né? Então, quando eu falar de algum termo assim que é mais sem ser os neologismos, pelo que eu estou entendendo, é isso. É você oportunizar como se fosse uma limpeza, uma casa nova, uma parte assim mais estruturada, né? Para não estar fazendo essas evocações, né? Aí tem o verbete do Marcelo Koffer dessa semana, ele fez vários verbetes, livro também lançou, que é a naso evocação. É muito bom. E a especialidade é bem dentro da nossa aqui, que é da holomaturidade, né? Então, eu vou até colocar ali, eu acho que dá até para pôr, né, Ricardo? Porque o verbete tá, sim, sensacional. Tem tudo a ver com essa sessão ali da holomaturidade. Ele traz bastante abordagem que dá para ser linkada, sabe? Gostei bastante. Obrigada. Posso falar? Obrigado. Sim. Não, sobre essas questões aqui dessas 90 práticas, eu lembro uma vez que o Valdo falou que o ideal seria a pessoa ler, tá? Ele não dizia para não ler, ele dizia justamente o contrário, para a pessoa ler e fazer a crítica, né, para ver se aquilo ali tinha alguma coisa útil e se não tivesse, já descartar, né? E ter aquele conhecimento para, no caso que algum dia alguma pessoa perguntar e tal, ele ter condições de falar sobre aquilo. Então ele leu isso aqui, todas essas 90 que ele leu. Senão ele não teria colocado aqui para a pessoa não seguir essas linhas aqui, né? Então ele dizia isso, ele dizia assim, não, você lê, faz a crítica e se não servir para nada, você já descarta, né? Então, assim, tem algumas coisas, talvez, assim, algumas coisas que até a gente pode aproveitar e tal, mas na maioria, assim, né, a grosso modo, essas linhas de conhecimento aqui, como a gente tem na Conscienciologia já um conhecimento muito avançado,
essas linhas aqui já não tem tanta coisa para acrescentar, né? Eu me lembro uma época que eu fui professor de yoga, há alguns anos, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, e eu lia muito sobre isso, né, sobre yoga e tal. Tem várias linhas também do yoga, dentro do yoga tem várias linhas, né? E naquela época eu já estudava Conscienciologia também, né? E era justamente essa minha o meu abertismo para aquelas questões do yoga ali, né? Então eu disse, isso aqui é um negócio interessante, isso aqui eu posso aproveitar. Aí a outra coisa que não, isso aqui já não serve, já descarto, né? Então eu acho que é dentro dessa ideia mesmo que ele falava, né? Inclusive eu vi ele falar isso mais de uma vez até, só para acrescentar aí no debate. Perfeito. Quem ia falar? Denise? Não, não, na verdade, eu ia colocar isso que o Ricardo é, pôs, né? Que o que ele fala ali é a questão das práticas, né? Mas ele não diz que não é para você conhecer sobre aquilo, né? Eu acho que a gente só pode descartar mesmo se você ir lá e saber o que que é, né? Porque tem coisas aqui que eu nunca não sei nem o que que é, né? Amniomancia, eu não sei o que que é isso, né? Então, como que eu vou falar, isso é bom ou não é bom, se eu não tenho a menor ideia, né? Então, eu posso até ler alguma coisa, procurar ter algum conhecimento, o que que é isso, né, exatamente, para isso que o Ricardo falou, para poder descartar, né? Então, eu acho interessante esse posicionamento, né? Muito bom. Para não deixar de comentar, né? Várias coisas, por exemplo, na hora que fala amniomancia, eu já tirei daquela página, estou em outra aqui, mas pode ser leitura do líquido amniótico, e aí a hora que tem a criança, a pessoa olha lá e com base naquilo faz uma previsão. Assim, não sei se é não, gente, eu só estou falando o seguinte, a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo conexão de ideias, então na hora que fala assim, na minha cabeça eu já imaginei isso, às vezes pode ser que não tenha nada a ver. No enunciado daquilo que André trouxe, ele fala assim: eu quero dizer que a Conscienciologia não tem nada a ver com essas linhas de conhecimento. Aí ele coloca uma palavrinha, em geral, manipuladoras, mercantilistas, etc. Então, esse em geral é exatamente, eu acho que é o ponto que ele fala, porque uma coisa que é em geral, ela tem coisa positiva. Até porque qualquer linha do conhecimento, quando a gente fala de obsessão, desobsessão, ou de encosto, são fenômenos que acontecem. E esses fenômenos, eles podem ser olhados pela Conscienciologia, pela Umbanda, pelo Espiritismo, porque aquilo está acontecendo. Então, cada linha de conhecimento vai olhar de um jeito e vai ter os nomes. E aí, né, antes da Solange falar, na página 468 que ele vai falar sobre assédios interconscienciais, 468 é o 404. Ele vai falando das linhas de conhecimento. Ele fala assim, na Umbanda, né, o assédio é chamado de encosto e o desassédio é chamado de descarrego. No Espiritismo, o assédio é chamado de obsessão, o desassédio é chamado de desobsessão. No catolicismo, o assediado é chamado de endemoniado e o desassédio chama exorcismo. Na conscienciologia, né, a gente fala de assédio e desassédio. O processo, né, o fenômeno é o mesmo, as técnicas são diferentes. Então, aí, falou, olha, a gente exterioriza energia de forma mais cosmoética. Talvez em algum deles a gente age de forma menos cosmoética. Mas o princípio eu vejo que é mais ou menos o mesmo. E quanto mais a gente estudar, eu concordo com todos vocês, com a Fernanda, com o Ricardo, com a Andrea, com a Denise ali. Quanto mais a gente estudar, a gente vai ver o que é melhor e começar a separar o melhor do pior. Isso chama discernimento. Então, um serenão, um evoluciólogo, um desperto tem mais discernimento que a gente. Por quê? Porque eles conhecem mais do que a gente, né? E eles aprenderam a agir melhor, penso eu. Então, acho que o Valdo quis dizer foi isso, André, que ele quis falar, olha, a Conscienciologia não tem nada a ver
com essas 90 linhas de conhecimento. Embora possam ter assuntos que sejam correlatos, né? Solange, É, eu finalizei hoje, na verdade, o curso do ciclo da ProEx, né? E hoje me chamou a atenção, né? Acho que faz sentido nesse que a Andrea está falando, na questão da gente evitar os desvios, né? Então, é como vocês também estão dizendo, né? Então, se a gente já vê algo ali, né, que já tem uma tendência a nos desviar, já busca outra coisa, né? Eu acho que isso também vai direcionando melhor, né, e ajudando melhor nas nossas decisões, né? excelente, e tem a ver com o que o Ricardo falou ali, tem um livro do Jean-Pierre Bastiou, que chama Do Yoga à Conscienciologia, um livro antigo, e hoje ele acho que nem tem mais para comprar, não me lembro, a editar, eles tinham que talvez reeditar. E ele foi a pessoa que trouxe, uma das pessoas que trouxe yoga há mais de 50 anos para o Brasil, né? E ele era mestre em yoga e tudo mais. E no início do livro ele fala assim: eu não vou cuspir no prato que eu comi. Tem muita técnica do yoga que é muito boa, serve para uma série de coisas. O professor Valdo também falava isso. Então não é o seguinte, jogar o yoga fora e colocar a Conscienciologia no lugar como se fosse um dogma. Não. Tem técnicas do yoga que são muito boas. E ele vai citando tudo que ele passou na vida dele até chegar à Conscienciologia. No final, né, ele falou assim: olha, o que eu encontrei hoje que é mais abrangente é a Conscienciologia. Por isso que eu escrevi esse livro para mostrar que a Conscienciologia é o que eu estou vendo de mais abrangente no estudo. Eu achei muito bacana, vale a pena a gente ler. E tem o do Marcelo da Luz, que é Onde a Religião Termina, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Tem a religião e tem a Conscienciologia. Tem pontos positivos em qualquer religião, né? A moral, que o pessoal fala moral cristã, judaica, tem muitos pontos positivos. A gente não vai jogar fora o que tem de bom lá, mas tem muita coisa que não precisa mais. Aí, como o Zé Inácio falou, a gente usa o que é bom e descarta, e a Solange também falou isso, que é o que desvia, né? A gente tem que ter discernimento para começar a falar, não, isso aqui é a parte boa da religião ou de alguma coisa que nos atende. Mas muito legal, estou gostando de ver o debate. Pois vamos ver aqui, vou entrar com Zé Inácio, quando entra, vamos lá na imaturidade, libertação dos acúmulos da imaturidade, 460 páginas, né? Nós vamos lá para a religião, o item 4 relativamente às guerras, às religiões, dizendo-se lutarem pela paz. Poucos fazem, e não raro, pioro o contexto. Na Guerra do Golfo Pérsico, os três maiores exércitos cristãos, religiosos, do mundo combateram o maior exército muçulmano, religioso do planeta. Há contradição maior do que isso, né? Espetáculo. Durante o conflito do Golfo Pérsico, havia quem reunia os amigos em casa para assistir ao espetáculo da guerra através da magia técnica do vídeo universal, como se fosse o final da Copa do Mundo ou a cerimônia de entrega do Oscar, né? Regado a goles de uísque e bandeja de salgadinho, sem nenhum respeito aos milhões de pessoas sofridas. Ciente de milhares de inocentes marchando para morrer com todas as estranhas derretidas pela guerra estranha e alheia à insensatez e fico sem óculos, fico sem Granfinice. ler direito. São essa que eu achei interessante a gente pensar também, né, que a guerra dos religiosos, eles fazem uma guerra assim sem noção nenhuma
como esse lá da Rússia, né? Um doido daquele fazer uma guerra por vizinho, o irmão ali do lado, que sempre foi, que protege ele também, fazer uma guerra para quê? Eu acho assim um absurdo dos absurdos, um negócio que fazem assim os grandes líderes e já estão acostumados a fazer isso, né? De muitas épocas, muitos tempos aí atrás, que era só para através de guerra, para tomar um pedacinho de terra. Poxa, a terra para quê? Já está bom o que tem, mas não, eles querem fazer guerra, confusão, que é para movimentar o mundo, né? A cabeça deles já estão assim a mil, como Hitler, como outros mais qualquer aí que está à disposição e estão vindo aí todo mundo, né? E tem muito entre nós aí, vamos lutar com tudo para ver se o negócio abate, resolve aí de uma maneira mais melhor, né? Era isso para a gente debater sobre essas religiões e guerras, né? E o negócio é complicado isso daí. É bom a gente debater para a gente, pelo menos, observar a situação. Batalha da Bíblia, né? Tá, tem mais em cima aqui, em 90 foi publicada a edição de Batalha da Bíblia, de bolso, blindada, protegida por placa de aço, para separar o impacto de algum projétil nos soldados estadunidenses, a demagogia religiosa e militar maior. Tem coisas absurdas que a gente era bom questionar aqui para nós, ver o que a gente comenta. GA, É, só uma reflexão aqui, né? Até quando a Andrea falou da agressividade sadia, e agora o José Inácio traz a questão da guerra, né? Assim, se a gente for olhar a rigor, a guerra começa dentro da gente mesmo, né? A rigor. Então, se expressa externamente, mas a pacificação íntima, né? Eu acho que cada um de nós sabe quantas batalhas luta todos os dias, né? Dentro de cada um de nós, né? Então, nesse sentido, assim, só para nossa reflexão, né? Às vezes a gente olha para fora, e eu concordo com o Zé Inácio, em tudo que ele disse, mas ao mesmo tempo eu reflito comigo mesmo nas, nas minhas próprias agressividades comigo mesmo e com as pessoas ao redor de mim, entendeu? E eu não estou sendo hipócrita aqui, não, porque assim, a questão da agressividade é um problema meu também, o belicismo é um problema meu também. Eu, hoje o meu gargalo evolutivo é superar, o belicismo, é o meu gargalo evolutivo hoje. Então, eu não estou sendo hipócrita, só estou trazendo essa reflexão para a gente que é, eu, eu, eu vivo esse dilema, né? Olhar para fora, ver a guerra e, ao mesmo tempo, olhar para dentro e falar assim, "Vai, assim, você está lutando contra você mesmo, você luta aqui dentro de casa contra a agressividade com a filha, com a mulher, sei lá." O Jean trouxe eu quero colocar outra questão ali da ostentação nesse capítulo, mas o que o Jean trouxe é bem reflexivo mesmo, né? A guerra interior, ela é muito alta, né? Muito desse autocompromisso também, que às vezes até deixa a gente sem essa liberdade, André. Porque se a gente está preso em alguma coisa, essas interprisões que a gente vai causando também, né? Com tudo isso. E ali, a hora que eu li isso, esse capítulo, logo assim, o que me chamou, e sempre me chamou isso a atenção na vida, foi a questão da ostentação, desse disparate que existe ali, né, que fala da pessoa às vezes gastar milhões em alguma coisa bem fútil ou absurda, e tanta gente passando fome, né?
Ali fala a questão dos apartamentos da Barra da Tijuca, valer 5 milhões de dólares. O médio proprietário de uma ilha, só ele, lá do litoral. Então, não tem só a questão, né, de religiosidade. Esse disparate, essa coisa tão fora o que uma pessoa poderia, talvez, né, alimentar quantas outras pessoas ela gasta em um segundo, dois, de alguma coisa bem fora. Então, e a gente, voltando à questão do que o Jean trouxe, né? Mas isso está dentro, presente do próprio ambiente, ou dentro das nossas próprias escolhas, né? Eu moro numa casa enorme, às vezes eu falo, nossa, para que tudo isso? E às vezes joga alimento fora, quando sobra alguma coisa. Então é também uma questão de ostentar, né? Andréia? Eu concordo com o Jean aí, que começa na gente mesmo. É, e aí eu acho que quando chega na questão da guerra, é que várias coisas foram acumulando em camadas, geralmente. Então, a pessoa começa na pessoa. Então, a pessoa acha que aquele ponto de vista dela é o certo e é a verdade. Aí vai e junta com outra que tem o mesmo tipo de modus operandi e junta com outro. Daqui a pouco já tem um grupo. E aí conhece um outro grupo que pensa diferente, então é, nem que seja a força, precisa convencer aquele outro grupo a pensar igual. E aí começam os conflitos de grupo. E somado a isso, a uma sensação de controle sobre o outro, né? Não deixar o outro se manifestar, não deixar o outro ser livre. E mais uma outra camada, que aí é fisiológica, que é a testosterona, né? Eu acho que não dá para deixar isso de fora também, que a testosterona traz essa agressividade até certo ponto, e se o homem, principalmente o homem, não souber canalizar isso, aí vai para a guerra mesmo, como é que é? Para as vias de fato, né? Então, acho que é um conjunto de coisas, né? Mas a base geralmente é o poder, o prestígio, a posição, né? Os três P's, né? E, enfim, a- o que eu tento fazer, que aí agora falando de reciclagem da raiva, da agressividade, é não deixar acumular, que antes eu deixava acumular, e aí chegava um ponto que eu não aguentava esse acúmulo de coisas acontecendo e estourava. Então, eu não deixo mais estourar. Eu já converso, já quando eu me acalmo, aí eu converso sobre e a intenção é sempre resolver. Não, a intenção precisa ser a resolução, um consenso, um abre mão daqui, o outro abre mão dali, enfim. E a intenção não, se for para um ganhar e o outro perder, fica ruim esse entendimento de acontecer, aí a tendência é o desgaste das relações. Então eu já não deixo acumular, eu já converso quando tem alguma coisa me incomodando, só espero me acalmar porque eu conheço minha agressividade. Então se eu falar e ainda no coisa ali com as emoções, não dá certo. É, e também canalizar a agressividade. Então, às vezes, eu vou, geralmente em atividade física. Então, eu danço, eu faço caminhada, alguma atividade para jogar. E fora a questão da TENEPS também, né? De exteriorização de energia, aí flui maravilhosamente também, porque sai tudo assim também. Então, são as formas que eu tenho encontrado de canalizar de uma forma mais evolutiva, mais cosmoética,
e poupando as relações. Pelo contrário, até melhorando as relações. E quando a gente conversa, ouve o outro, a pessoa te ouve também, acaba aproximando, né? Então, tem dado bons frutos, assim, essas medidas que eu tenho tomado. Por isso que aí eu tô compartilhando aqui, é parte da gente mesmo, né? O pacifismo, o autopacifismo, né? Tá trazendo paz, né, na medida do possível. É, exatamente. Jean, muito legal isso que você trouxe. Eu vou depois postar no grupo lá um artigo de uma página pequenininho da Marta Medeiros, que tinha na Holoteca, que era pregado assim chama Paz, um artigo de luxo. E ela fala assim, não, a gente quer defender as crianças na África, quer defender a guerra no Oriente Médio, quer não sei o quê, e a maioria de nós faz uma passeata todo de branco defendendo isso, e na hora que entra no carro, solta os cachorros em cima do cara que deu uma fechada, e a gente tem sempre uma cutucãozinha, assim, uma agulha para dar uma alfinetada no colega do lado, e que a gente não tem essa paz interna, que é o que você falou ali, que ela vai colocando isso. A maioria de nós não está em paz com o nosso corpo, que é onde a gente mora, a gente não está em paz com a gente mesmo, e que não adianta muito a gente querer defender paz nos outros lugares se a gente não trabalha a pacificação íntima, a pacificação interna. É bem bacana o jeito que ela escreveu, ela escreve muito bem, a Marta Medeiros, e alguém colocou isso na holoteca, num pôster. Ficou muito tempo, já tiraram, mas ficou muito tempo, ficou anos esse artigo lá. Aí depois eu vou pegar e postar no grupo, que eu acho que a leitura vale a pena. Essa sensação. Muito legal o Zé Inácio ter trazido, porque é essa página sobre os cúmulos, né? Que o que, que não pode, que é o que tem de pior, digamos assim. Aí ele fala assim, guerra religiosa, né? Isso é um cúmulo, porque talvez uma guerra por território, que a pessoa fala, o cara está com a água do rio, eu quero pegar a água para mim aqui, e eles brigam por causa de território. Não tem razão, mas dá para pelo menos entender isso. Agora, uma guerra por religião, porque primos, né, que estão brigando agora em Israel com os muçulmanos ali, com os palestinos, que às vezes não é pelo território, né? Às vezes as pessoas já brigam, mas às vezes estão em Nova York, um árabe vai lá, um palestino vai lá e mata um judeu vai lá e mata um outro, que não é. Eles seguem vivendo e a religião tinha que ser, que chama religião, que é religação, era para a gente trazer a paz. Então, eu acho que o Valdo foi muito feliz nessa questão de até de citar de guerra religiosa, porque isso aí é um contrassenso enorme. Mas vamos lá, né? O que mais? Gente, ó, nós já estamos aqui, 8h32, estamos só nas imaturidades. Vamos tentar pelo menos chegar um pouquinho lá na holomaturidade, né? Para a gente É, dar umas puxadas. Mas vocês é que decidem, né? Onde vocês forem. pois vamos decidir. Aqui Uhum. Perfeito, Zé Inácio. tem uma maturidade aqui na página, deixa eu ver onde é, imaturidade da personalidade erudita, né? Vamos lá para desconhecimento. Página, mas qual que é a página? A página 456. O desconhecimento, as pessoas, tem muita gente que escreve, como ele está falando aqui, e não escreve, são bastante eruditos e desconhece do soma, ignorante totalmente da somatologia, multidimensionalidade. São líder materialista vivo, sincero, frango da socinha, autores fazendo afirmação desesperançadas, né? Aí eles têm, ele a cita aqui, no sentido, a vida para mim não tem qualquer sentido, né? O outro, ter nascido, estar vivo, ser eu mesmo, centro do universo. Em termos de consciência, tudo isso eu sinto apenas com fascinante, compreensivo e desvendável mistério. Escolha. Não pedi e não escolhi de quem, por quê, onde e quando nascer.
mas mesma forma não posso decidir quando, como, onde, de que e por que morrer, né? E, e a insegurança. Essas coisas me produzem a sensação de um imenso e fatal desânimo, desamparo, uma segurança existencial permanente, né? Deu para entender aqui que Mas é aí, o que que você chegou à conclusão? é uma pessoa que é dedicada, a pessoa vem aqui neste mundinho e, e faz muita coisa, assim, ele estuda bem, ele desenvolve livros, faz uma historinha e depois eles não sabem de nada de holossomatologia, né? Do conhecimento, né? Extrafísico, como multidimensionalidade, né? Eles não conhecem. Então, eles ficam perdidos aí, nessa inseguro. Eles não conhecem. Não tem escolha. Eu vim aqui para... Não, não sei para que morrer. Uhum. É o que está escrito aqui. Dá para comentar um pouco sobre isso daí? Ou está difícil? Andréia? Para mim, esse capítulo inteiro grita proexologia, viu? Porque é justamente isso, é a falta de objetivo na vida, de propósito, É, de não entender o sentido da vida. É, Então, foi até uma das coisas que me levou à Conscienciologia, que eu já tinha projeções, eu não encontrava respostas para essas experiências, mas ao mesmo tempo, antes disso daí, eu ficava assim, eu cheguei a que a melhor conclusão para mim, nem que fosse acreditar, ficar na crença mesmo, de múltiplas vidas, porque para mim não tinha lógica viver e morrer e acabou tudo. Então, eu assim, gente, qual o pensamento que eu prefiro conviver? Isso antes de conscienciologia. Assim, gente, eu prefiro conviver com a ideia, então, que existe uma lógica que a consciência, eu não chamava de consciência, mas trazendo pra gente aqui, que a consciência continua, porque se morrer acabou, eu vou fazer o que eu quiser. Dane-se. Se morreu, acabou, eu vou chutar o balde. Qual é a lógica? Então, Uhum. ué. Então, eu assim, cara, então eu vou conviver com a ideia de que existem múltiplas vidas. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso, além de continuar buscando as respostas relativas à projeção consciente. Então, isso daqui, esse capítulo inteiro, deu a sensação desse pensamento materialista, do morreu, acabou, sabe? Da falta da espiritualidade ou de uma espiritualidade mais sadia, né? E é isso que me veio, assim, nesse capítulo. Sabe, André, que por que que alguém estuda 5 anos, alguém vai fazer medicina, estuda lá 8 anos numa faculdade? Porque ele espera que depois que acaba a faculdade ele vai conseguir arrumar um emprego, vai ganhar bem e vai viver bem. Porque senão você não vai sair todo dia de manhã e ir para a faculdade estudar. Você fala assim, ah, vou... Se você souber que você vai morrer daqui a 5 anos, ninguém normalmente vai entrar numa faculdade, né? Porque não vai fazer sentido. Então, uma perspectiva de futuro, um futuro melhor. Então, hoje eu estou meio citando livros, mas tem o Eduardo Gianetti que fala O Valor do Amanhã, que ele vai mostrando exatamente essa questão da gente abrir mão agora de um prazer imediato em troca de um prazer maior no futuro, que isso é maturidade, é um exemplo de maturidade, é você abrir mão. Então a gente poupa agora para guardar um dinheiro, investir e depois ter uma velhice mais saudável. A gente come salada agora porque a gente espera viver 80 anos. Se eu souber que eu vou dessomar daqui a 2, 3 anos, eu vou comer bacon, entendeu? Porque é muito mais gostoso e açúcar
do que eu comer salada e me alimentar bem. Então, essa maturidade, e a gente só está falando da maturidade intrafísica, nos leva a tomar decisões dentro do intrafísico. E uma criança que é imatura, ela não, você não pode deixar ela comer o doce que ela quiser. Os pais têm maturidade porque conseguem fazer isso. Aí, se jogando para a nossa realidade, que é da holomaturidade, que está lá na sessão, que eu espero ainda a gente falar um pouco sobre ela, mas a holomaturidade entra nessa questão de várias vidas. Então, nessa vida aqui, eu não vou fazer tudo que eu quero, que eu posso e que não seja adequado. Por quê? Porque depois vão ter outras vidas. E nessas outras vidas, eu tenho a lei do karma, tudo que eu fizer aqui prejudicando outras pessoas, eu vou ter depois que me acertar, mesmo que hoje a lei não me pegue aqui, né? A lei intrafísica, né? Eu posso me safar de todos os crimes de tudo que eu fiz, mas vão ter outras vidas. Então, essa holomaturidade é que leva a gente a se conter nessa vida a ter maturidade. Então, eu vejo que é isso aí, né? O Zé Inácio trouxe aqui uma pessoa que eu não sei quem é, que o Valdo falou, deve ser várias, né? Pelo que ele falou aqui, que são best-sellers de 5 pessoas, talvez diferentes, que eles não veem sentido na vida. Então, são pessoas que não têm holomaturidade. Podem ser pessoas cultas, mas que mesmo a pessoa mais culta, ela muitas vezes não desenvolveu uma holomaturidade pensando no sentido da vida, e concordo com o André, isso é proex pura, né? É o sentido da vida. Então é bem bacana isso. Mas vamos lá, tem um monte de coisa ainda para falarmos. Eu tenho outra aqui que o negócio pegou para mim aqui. Teste da imaturidade consciencial, fica na página 461. É pseudo-amor, pseudo-amor dos seres humanos. Rouba o espaço através das gaiolas e rouba o orgasmo através das castrações de cães e gatos. Esterilizam os animais vivos em nome do carinho, a fim de não sujarem a casa e nem incomodarem os responsáveis. Esse daqui é uma cacetadinha para mim, uma virada aqui. Porque eu em casa eu tenho uns 4, tinha 6 gatos. Na realidade, eu fiz isso. Castração, né? Está falando aqui que não pode. Infelizmente, eu tive que fazer, porque a castração, eu tinha um gato, aí de repente tinha uma padaria, tem uma padaria aqui do lado, e o dono pegou uma gata para qualquer gato, rato que viesse, pegasse. Aí depois abandonou a bichinha, ela correu para casa. E ela era danada de trazer filho. E foi o jeito eu fazer isso, castrar. Porque senão eu não estava vendendo gato, não. Eu tinha que parar ela para continuar com ela. Aí eu fiz isso, né? Aí por isso que eu estou nessa, nesse pecado aí do pseudo amor, né? Vamos comentar sobre isso daí. E aí, Tom, Eu achava essa que é não. pesada, essa mexe com a gente, né? Eu fico na berlinda, né, ali, porque a minha narrativa, recorte narrativo foi, né, a questão de ter um gatil doméstico ou ter gatos, é inviável você não castrar, né? É uma contradição. É a mesma coisa de você falar assim, então agora eu amo os animais, eu não vou comer carne, não vou no matadouro. Você necessita. Então tem coisas também que a gente não consegue, né? Ah, vai castrar, que seria legal a gata viver livremente e tal. Tem até um grupo de pessoas que falam para não, vamos falar a questão humana, né? Que eles seguem,
que vão ter filhos quanto Deus quiser, quanto Deus der, e não fazem uso de um método contraceptivo, só natural. Existe isso? Existe, porque meu sobrinho faz parte desse grupo. E aí, e aí, como que fica, né? Então, tem coisas que não é bem assim, né? A gente agora, não pode fazer isso. Eu vi umas coisas, não vai pisar na grama, que é um ser vivo, papapá. Tem coisa também que extremismo, nada dessas coisas, eu acho que não tá com nada. Tem que esconder a gatinha, né? Eu, não, assim, a minha visão, eu não olho para o lado do extremismo, eu olho para o lado assim, pri. Qual que é a minha prioridade hoje? É deixar de comer carne? Não. Eu tenho tanta coisa, vamos dizer assim, ainda a melhorar, tanto trafar em mim, que deixar de comer carne, apesar de eu achar o seguinte, a minha opinião, uma hora ou outra essa matança tem que acabar na Terra. Matança de animal tem que ser, porque isso é parte da violência, isso é parte da guerra que a gente estava falando. Mas hoje, o que a Fernanda falou, eu não consigo, entendeu? Eu acho que faz, é, dentro dessa prioridade, eu não cheguei nesse momento ainda de falar assim, não, agora meu próximo passo é deixar de comer carne. E um dia vai ser deixar de pisar na grama, Fernanda, mas não dá, ainda, não dá para volitar aqui na terra ainda, né? Deixa nós chegar lá na consciência livre, aí tudo certo. Aí sim, né? A Por gente vai enquanto ficar não dá, né? independente dessas questões, né? Mas você sabe que eu lembrei, José Inácio, eu li uma reportagem ontem falando do abuso de animais. E teve um abuso horrível de um cavalo que eles cortaram, um rapaz de 21 anos, ele cortou as patas, né? Eu acho que foram as patas, a parte de assim. É horrível, é a coisa horrenda. E aí um juiz, até um juiz do Paraná, estava fazendo uma fala das leis que são aplicadas, então ele pegaria 3 anos de punição a um ano, e que era assim muito pouco para que ainda continuassem esses maus tratos com os animais, e era um absurdo que isso ainda estava acontecendo, e que tinha feito agora, tinha uma lei do Sansão. A lei do Sansão é a lei dos animais que têm de pequeno porte, devido a um cachorro que também sofreu, foi cortada as patas traseiras dele, e aí foi sancionada uma lei com uma maior punição, mas ainda era só para esses aí. Aí eu lembrei de toda essa questão que a gente tem a questão do direito e do para-direito também, né? Por isso que existe também todas essas. Tem que existir umas leis, né? A lei o Ricardo trouxe a lei da ação e reação, foi essa que eu acho que eu ouvi, né? Trouxe a lei do karma, da ação e reação, né? E é assim, né? É muita coisa para ir amadurecendo, e por isso que eu acho que esse capítulo é da imaturidade, da assedialidade, e depois fala da maturidade, que é para estar tentando buscar esse contexto aí, né? Que a gente espera, né? Sermos seres mais evoluídos, né? Ainda mais com os outros animais, com tudo isso que se esbarra aí, né? Com as questões das leis humanas, com as nossas questões de sobrevivência. E o que eu queria ressaltar foi a onça parda de Cascavel. Não sei se vocês ouviram falar que ela tem o tanto de animais silvestres que eles estão ficando sem lugar para sobreviver, eles estão escapando do meio e eles se tornam uma ameaça. E claro, eles vão ficar onde, né? Não sei se vocês ouviram falar que essa semana que passou, chegou a entrar numa APAE, numa escola, né? A onça parda. Tá tendo bastante casos aqui na região do Paraná.
Eu acho que a alternativa para isso é derrubar o Parque Nacional do Iguaçu e acabar com ele. Pronto, a gente falando de maturidade, né, Ju? Aí Aí já, acaba com todas as outras partes. Aí mas, gente, vamos lá. a energia É, eólica mesmo é uma questão assim que de pensar, porque ela mata bastante animais também, né? Tem tanta coisas assim que a gente acaba esbarrando, as invenções, as criações, né? O nosso conhecimento do uso da tecnologia, por mais que a gente pesquise e, e faça trabalhos para ver o impacto é de muito longo prazo. Às vezes a gente não consegue prever tudo, né? No Nordeste está tendo muito problema com aquelas energia eólica lá, né? Inclusive na mudança das dunas, né? O impacto, né? O impacto O que impacto causa. é grande, né? e aí, pessoal? Ó, assim, para a gente também não ficar só na maturidade. Eu não sei, eu acho que talvez o próprio Valdo tenha castrado as gatas que tem lá, e gatos, porque se ele mantém um gato com uma gata na casa, aquilo ali provavelmente ia dar um monte de gatinhos. Então, eu não sei se ele não castrava. Eu, Ricardo, aqui, eu estou um pouco junto com o Jean na questão do menor dos males e junto com a Fernanda também, né? Se você está cuidando dos gatos, é impraticável você não castrar, fica difícil, mas é, eu não tenho opinião formada nessa questão. Acho que os próprios veterinários recomendam a castração porque faz com que eles vivam mais. Não é só para não sujar a casa, não parece que é um Não, egoísmo, não. né? Que é uma questão da própria saúde do E animal. zoonoses, né? Expansão de Então, zoonoses assim, e tudo. e agora, o que que é legal nessa linha que o Zé Inácio trouxe, é que tem 13 exemplos de maturidade. Aí tem vários aqui, de megatrafar, de machismo, de chantagem emocional, né? Então, o Waldo vai trazendo exemplos, né? Ele chama de 13 facetas. Então, para a gente também não ficar preso numa só e achar que tem várias facetas e a gente se encaixa em várias. Andréia? Eu vou mudar de assunto. Aí, se tiver mais alguém querendo falar. Não, vamos mudar de assunto, vamos botar uma maturidade deles. É, justamente. A página 485, o capítulo 421, Sutilezas das Verdades Relativas de Ponta. E aí, voltando um pouco ao tópico lá da agressividade, o 05, que ele fala da sutileza da Verpon, né? Das Verpons. E aí, agressividade. Agir com pequena pitada de agressividade na autodefesa de princípios conscienciais libertários, impactoterapia, cosmoética destrutiva, nem sempre é destruição caótica ou aumento da entropia universal. Pode trazer a solução ideal para construir coisas boas, menos impermanentes na sociedade intrafísica, que eu estava falando desse estudo da impactoterapia, né? Que eu estou começando a entrar para entender melhor o que é, não no sentido da definição em si, né? Mas assim, o que é a experiência, né, da impactoterapia e a cosmoética destrutiva, que eu tinha até esquecido também um pouco da existência. Agora eu vou retomar nisso. E é, ligado à agressividade, o item seguinte, os assédios, né? Reconhecer publicamente a própria condição de vítima inconsciente de assédios conscienciais extrafísicos nem sempre é demonstração de fraqueza, covardia ou masoquismo. Pode fundamentar com racionalidade o único recurso de remanejamento evolutivo inteligente do grupo karma ao qual pertencemos. E também ampliando esse raciocínio, é um pouco de autoaceitação também, né? Aceitar que eu sou assediada eventual, ou tô na situação, tem o desperto, e abaixo do desperto é aperto. Eu costumo brincar que é o assediado permanente total. O assediado eventual, no caso, né? E aí assumir que a pessoa está na condição de assediado eventual, de isca inconsciente, é, isso já é um primeiro passo para aumentar a lucidez, justamente para esse tipo de condição,
de isca inconsciente e de, já que eu estou assumindo isso, já que eu estou me entendendo nessa condição, eu já automaticamente começo a ter uma visão mais atenta a essa situação. E aí, para a gente mudar de nível, mudar de patamar, não é que fica mais fácil, mas aumenta a nossa lucidez e o nosso discernimento, né, em relação a esse tipo de situação. Então, esses dois me chamaram a atenção pelo debate aí também que a gente está tendo. E eu sou detalhista, então quando fala de sutileza, eu fico atenta às sutilezas e refinamento, todas essas questões assim de entrelinhamento também chamam minha atenção, eu adoro. Essa sutileza, André, está para mim, está na expressão nem sempre. Então, ele usa em todos os itens ali, ele fala, você responder de forma mais alta nem sempre é falta de educação, né? Ele não falou isso, eu estou falando aqui. Então, esse nem sempre é a sutileza da gente conseguir pescar e falar assim, não, esse aqui foi bem aplicado, essa agressividade nesse momento, ela foi bem aplicada, né? Então, assim, isso é a sutileza, filigrana, né? Aquele negócio que você vai ali e fala assim, olha, é a diferença de uma coisa para outra. É Vamos isso lá, que ajuda, Fernanda. é isso que ajuda a gente a analisar caso a caso, né? Isso vai ajudando, vai dando Eu tenho, recurso deixa eu só interno. falar um negócio aqui que eu lembrei. Um dia eu estava no IPC, quando eu vim para cá em 2004, eu trabalhava na programação do IPC, na sede, ali no discernimento, e eu estava montando o negócio e começou a me dar um assédio, eu comecei a ficar com contrapensene, e aquilo ali começou. Aí eu cheguei para todo mundo que estava no IPC ali, eu falei assim, gente, eu não estou bem não, eu estou aqui, preciso do arco voltaico. Todo mundo riu, ninguém levou a sério. Aí eu saí de lá, fui na Acinvex, que era uma porta para frente, assim, duas portas. Cheguei lá, tava a Ana Paula Walk. Faz tempo, eu nem lembro mais dessa moça, onde é que ela tá. Eu cheguei e falei assim, Ana, eu preciso de um arco voltaico, você faz em mim? Ela falou assim, beleza. Eu sentei lá, ela fez um arco voltaico, eu fiquei bem. Aí eu voltei. Falei, gente, mas por que que vocês não fizeram? Eles falaram assim, não, nós achamos que você estava brincando. Eu falei, cara, eu não estava brincando, eu tava realmente sentindo alguma coisa. E eu fui pedir ajuda. E a gente normalmente acha que não. E a Ana, como não estava ali no meio, não achava como que o Ricardo está fazendo isso aqui, ele vai precisar de ajuda, eu vou, né? Então, ela foi lá e aplicou. Assim, eu sou eternamente grato e me ajudou muito na hora que eu fiz isso, porque a gente reconhece as fraquezas da gente. Tem hora que eu não consigo fazer, né? E aí você tem que pedir ajuda, falar assim, gente, não dá, né? Então, eu acho que isso não é sinal de fraqueza, é uma sutileza, né? Você pedir ajuda e ver que você não consegue alguma coisa não é sinal de fraqueza, é sinal de fortaleza, de você se colocar ver que você é humano mesmo. Vai lá, Fernanda. Essa questão de ser humano, né? Eu também ia colocar uma coisa que aconteceu, a hora que eu li dissidência, nessa parte da sutileza, eu tive um entendimento do que é dissidência. E sou réu confessa nisso, porque eu falei, então significa um divórcio. Ele coloca ali, né, ó, optar pela dissidência ou divórcio nem sempre constitui desunião pura e simples de compromissos, né? Pode consistir na opção mais viável entre todas as opções evolutivas disponíveis dentro do conjunto da conjuntura intrafísica. E aí ele fala, entre parênteses, né, economia de males. E, foi nesse capítulo que me chamou a atenção por causa dessa. é, não sei se vocês já tiveram essa questão, quando uma palavra ela não tinha me internalizado. E aí eu comecei a pensar, eu falo dissidência, maxis dissidência, não sei o que dissidência, e eu parece que eu não estava assim entendendo. E aí nesse momento eu fiz essa ruptura aí de conhecer, entender, internalizar o que é a interpretação que eu tinha e o que era de fato, entendeu?
Aí eu falei, ah, porque traz essa questão, né, da verdade relativa de ponta, né? O que que seria uma verdade relativa de ponta dentro de uma questão de dissidência, a partir do momento em que realmente você entendeu que aquele contexto ocorre mesmo um divórcio, uma separação daquilo que você já estava acostumada, ou, no caso, a dissidência religiosa, né? Aí vem as mini, as dissidências e as maxis, é isso? Dissidência? Normalmente, Fernanda, a mini dissidência é aquela que você saiu de uma coisa melhor para uma coisa pior. Então, é a pessoa que brigou dentro de um Tem essa IC, por exemplo. vertente, então. A maxidissidência é você sair de uma coisa pior para ir para uma coisa maior. Então, se você considerar a conscienciologia melhor do que a religião, por exemplo, quem sai da religião vai para a conscienciologia, a princípio fez uma maxidissidência, né? E quem sai da Conscienciologia e volta para a religião, como a síndrome de Swedenborg, é considerado uma mini dissidência, que a pessoa ela volta para o menor. Agora, tem dissidências que não são nem max nem mínima. Por exemplo, a pessoa fez um divórcio. Eu me separei da minha primeira dupla e casei com a segunda. Foi uma dissidência, foi um divórcio, mas não foi uma maxi dissidência. Foi uma coisa assim, não, eu saí, a não ser que tivesse muito ruim, né? Falasse assim, não, a pessoa era violenta e aí eu saí. Não, foi uma coisa consensual e que acho eu que foi bom para ela. A gente não pode contar a história que não existe, né? Se eu tivesse com ela até hoje, não sei se estaria melhor ou pior. Mas foi uma dissidência. Em algum momento, para nós dois, foi melhor o divórcio. Então, tem dissidências que não se enquadram nem mini nem maxi. Simplesmente uma dissidência. Eu larguei o emprego, fui para outro, mudei de casa, mudei Tá, de então, assim, cidade. é só para entender. Realmente eu estava confundindo as bolas mesmo. Então, a mini dissidência, eu vou sair de uma questão dentro do neologismo, então, da conscienciologia, isso? Isso Não, é um, mini isso dissidência é de é, isso, qualquer isso é um, coisa, só não, para deixar claro. é De qualquer coisa. Quando a de gente fala qualquer uma mini coisa. dissidência dentro da conscienciologia, o mini dissidente é aquela pessoa que às vezes, eu briguei com o Jean e aí eu saio do Apex, por exemplo. Isso é considerado uma mini dissidência. Por quê? Porque não foi uma coisa pensada, não foi uma coisa que eu saí a maior. Geralmente, os mini dissidentes, quando saem de uma IC, de uma instituição conscienciocêntrica, eles vão para uma coisa pior. Eles ou não fazem voluntariado, ou não entram para TARES. Eles não vão para alguma coisa que você fala assim: olha, fulano saiu e hoje ele está bem melhor. É muito raro, pode até ser que aconteça, não tenho ideia de julgamento, não. Então, o Valdo, quando saiu do Espiritismo, foi para a Conscienciologia, ele fez uma maxi dissidência, porque ele saiu de um movimento que é cristólatra, que é religioso, para um movimento, né, uma IC. Ele fundou uma instituição, né, no caso, o Centro da Consciência Contínua, que era de maxi dissidência. Então, esse conceito de mini e maxi dentro da conscienciologia é assim, mas você pode usar a mini dissidência para outros contextos, né, assim, para também não dizer que isso. Entendeu a ideia? Então, na hora que o professor Valdo fala assim, Eu vou optar pela tentar dissidência aprofundar ou mais. divórcio, nem sempre constitui desunião pura e simples. Pode constituir a opção mais viável entre todas as opções disponíveis dentro da conjuntura. Então, às vezes, nós temos que fazer dissidências e divórcios, né? Quando eu vim para a PECs, eu saí do IPC. Isso foi uma dissidência. Mas não foi nem mini nem maxi, foi uma dissidência, né? Eu falei, olha, eu acho que eu vou render melhor, vou ajudar mais dentro da PEX, com o discernimento que eu tinha. Pode ser que eu estivesse errado, né? Eu não Ela sei. seria neutra. No caso da Conscienciologia, dissidência é um estado neutro. Se você Mini pensar assim, eu tô por e essa ideia. max. A dissidência, embora em alguns momentos o Valdo fale que divórcio é sempre uma, uma falha, digamos assim, né? Mas por exemplo, pegando ICs, igual ele fala assim, a opção mais viável entre todas as opções evolutivas disponíveis,
você optou por aquela, né? Então, eu estou dando exemplo meu do quando eu saí do IPC fui para o CAEC, quando eu saí do CAEC voltei para o IPC e quando eu saí do IPC e vim para a Apex. Eu considero todas elas como dissidências, mas não foram mini dissidências. Eu não saí brigado, eu saí por opções que me pareceram na época melhores, mas foram dissidências, O né? Marcelo da Luz, maxi dissidência. Diria que sim. Até porque ele escreveu o livro justamente para mostrar isso, né? Então, foi uma maxi-dissidência. O Marcelo Posso da Luz, o Globetrotter lá, o Jean-Pierre Bastiot, foi uma maxi-dissidência. Agora, teve gente, por exemplo, que saiu da Conscienciologia e escreveu assim, o livro, o que eu penso da Conscienciologia. Essa pessoa era voluntária e ela escreveu um livro que chamou O que eu penso da Conscienciologia. Eu li o livro, eu concordo com algumas coisas, discordo de outras, mas para mim foi uma mini dissidência. Se eu olhar hoje como essa consciência está, e às vezes eu acompanho pelas redes sociais, a gente continua amigo, embora não converse, mas eu acompanho, eu acho que ele está pior. Com todo o problema que tem a Conscienciologia, eu acho que ele fez uma mini dissidência. Mas aí é a opinião do Ricardo, não é, eu não sei, não consigo posso, julgar a pessoa. posso complementar um pouquinho? Fala, André. Maxidissidência eu entendo quando é uma mudança de paradigma a maior. Então, se a gente aqui consegue criar uma ciência com um paradigma que seja melhor do que a conscienciologia, a gente faz uma Concordo. maxidissidência. Não é só criar um outro paradigma, só que ele é dogmático, ele é uma outra coisa que vai obrigar as pessoas a pensarem daquela forma. Aí eu não consideraria uma maxi-dissidência. Eu entendo que maxi é sempre evolutivamente superior, digamos assim. Uhum. E, e aí do mini e da dissidência, para mim, ficou claro aí tudo que vocês colocaram. Não sei se toda dissidência é falha de alguma coisa, pode ser que seja, mas acho que teria que analisar caso a caso, porque pode ser que tenham havido falhas, mas ao mesmo tempo que a gente está vendo uma atuação melhor, uma otimização da própria Proexis, né? Então, pode ser tudo junto, né? Não impede que tenham falhas e não impede que seja para otimizar a Proexis também, né? Então, aí teria que ver qual é o caso, né? Você Acho que é isso. imagina, antes da Fernanda falar, o professor Valdo largou a presidência do IPC, deixou na mão do Alexander Stein e veio para Foz do Iguaçu, né? A gente imagina o professor Valdo na presidência do IPC, cuidando de assuntos, de quantos CIPs vão ter, quantos cursos vão ter, cuidando da... Gente, não faz sentido. Então, né, Exato. ele tinha que fazer isso que não é um paradigma novo, mas foi para o lado da Maxi, digamos assim, que foi uma opção melhor do que se ele tivesse ficado naquele. Mas não é uma maxi-dissidência. Eu concordo com a Andrea no sentido de quando a gente põe uma maxi-dissidência, é, é alguma coisa bem, é um patamar assim, né? Não é simplesmente eu sair de uma IC e fazer outra. Vamos lá, gente, Fernanda, Ricardo. Só para fechar ali o meu entendimento, se der também, essa questão de A maior, A menor, eu sei que é um termo que usa, né? Mas assim, A maior, por que A maior? Ou é o A maiúsculo? Não, é um termo que existe. O A é uma preposição. A maior e A menor. Então, A maior é evolutivamente superior, é positivo. E A menor pode ser evolutivo também, mas com menos crédito ou mérito, digamos assim. Ah, tá. Então não E- serve para mini dissidência. Não, porque já é É mini. que eu Por tinha colocado exemplo, mini dissidência é a menor. Então isso não. já é Isso, a menor. mas não Isso, é a Não, o então não a é. artigo. Ele é o a preposição, é a justamente. Não é preposição, o isso. artigo a menor, estou falando É igual à o la menor carte. celular, não é o menor celular.
É, Isso. tanto que não cabe, se você trocar o masculino pelo feminino, o artigo muda. É o menor celular, o A maior ou A menor, ele serve para até celular. Fiz uma troca de celular A maior, significa que eu troquei um celular não por um mais grande, desculpe aqui pelo português de Portugal, eu não troquei por um maior, mas eu troquei uma opção de troca de celular A maior, significa eu peguei um modelo melhor do que o modelo de celular que eu tinha. Então, o A maior aí, como disse o André, ele é uma preposição que indica que você aumentou, melhorou, alguma coisa assim. Por isso que É, chama. tipo a Morexis. Então você pode ter. Eu, com essa idade que eu tô agora, eu já sou completista, mas eu ainda tenho saúde física, lucidez e um monte de vida pela frente, intrafísica. E aí eu tenho então uma Morexis a maior. Por quê? Porque eu já sou completista. Então eu vou ter um adicional de Proexis a maior, porque eu sou completista. Agora, uma pessoa que sofreu QM, por exemplo, e aí ela ficou ali entre a vida e a morte, e aí acabou que o extrafísico lá decidiu que ela, não, volta aí, você vai ter uma prorrogação no seu jogo. Aí é uma Morexis a menor, porque ela teve que sofrer um acidente, aconteceu um negócio ali com ela para ela poder acordar e continuar aquela vida. Então é a menor porque não foi um mérito dela por algo que ela fez, um merecimento. Foi uma quebra ali que teve que acontecer para um chacoalhão para a pessoa acordar e, peraí, tá bom, eu faço, sabe assim? Então, e aí é a menor, porque não foi por vontade própria dela, por iniciativa dela. Teve que ter um negócio ali chacoalhando ela. Nossa, Aí, muito obrigada. Agora eu hum, entendi Não, ficou super E é claro, bom André. porque já entrou na Morex, que era outra questão que eu estava, mas é nos meus estudos lá. Ricardo, Quando a gente pensa nessa questão que a Andrea falou da preposição, aí fica mais claro na cabeça, né? Foi bom você ter falado isso aí também, porque às vezes Andréia, você confunde é um muito pouco. boa nessas coisas, cara. E na É, Proex também, vocês estão vendo isso? Ela daqui a pouco está dando aula, estou gostando de ver. mas Vamos lá, Ricardo. o que eu ia falar era o seguinte, no manual da Proexis tem um capítulo ali que o Valdo fala bastante coisa sobre a dissidência. E até me ajudou muito nesse capítulo, até no próprio GPC Retomada, né, que nós fazemos parte aí, né, eu, a Andréia, a, me esqueci o nome agora A Ellen. Ellen. Não? da colega que está junto aqui, ali de São Paulo, Denise? Ah, a Denise. Denise. Desculpe, me fugiu o teu nome, Denise. eu tô sem nome aqui. Daí eu não consegui. Mas assim, me ajudou muito, né? Porque, inclusive, ele esclarece ali, não sei se propositalmente, mas ele não fala na questão do desvio, que a gente debate muito lá no GPC, né? Essa questão da mini dissidência, ou é desvio, até que ponto é um, até que ponto é outro. E, na verdade, ele não fala em desvio, ele fala em mini dissidência, né? E aí, que desvio, na verdade, isso conclusão minha, né? Que é uma consequência, né? O desvio é uma consequência, que o que ocorre mesmo, e ali ele fala, né, é uma mini incidência. Então, quando a pessoa sai, vamos dizer que, no meu caso, né, que eu saí do voluntariado do IPC, né, é uma mini incidência. E aí, o que que aconteceu? Aconteceu um desvio de ProEx, né? Eu fiquei um ano afastado. Até não foi muito comparado com outros colegas, tá, que ficaram bem mais, né? Mas, e aí eu tive que retomar. Então, daí fiz a retomada de tarefa. Então, essas questões aí que a Fernanda levantou, o negócio da dissidência, né? Da mini dissidência, da maxi dissidência e tal. Daí eu lembrei desse capítulo lá
do Manual da ProEx, né? Só para contribuir aí um pouquinho. Pela SOCIM, uma mini dissidência é quando um grupo pequeno de pessoas, que faz parte de um grupo maior, eles se desvinculam desse grupo, por não conjuminarem com as ideias, né? Dentro da SOCIM, né? Vamos dizer assim. Esse é a mini dissidência, né? Eu acho que a gente usa um conceito dentro da Conscienciologia, que é o que a André explicou, que é uma mudança de paradigma, a menor É, ou a maior. no Mas caso, no caso, aí eu fiquei pensando o seguinte: se eu sou católico, apostólico romano, e viro é, espírita, será que isso é uma maxi-dissidência? é, boa pergunta essa. Fiquei Eu não, pensando nisso. É eu que não vejo. no caso da religião para a Conscienciologia, fica claro, fica bem clara assim a questão, entre outras, né? Mas fica bem clara a questão assim do dogma, né? Você sai do dogma para ir para um conhecimento mais libertário, né? Então aí fica mais claro. Mas no caso esse que você está falando aí já entra algumas É uma nuance. sutilezas aí que é boa para o debate. Denise, Não, ali dentro do, né, do GPC dos retomadores, né, que o Ricardo estava comentando, acabou virando um debate porque a pessoa dizia que não admitia ser dissidente, né? Isso. Então a pessoa fala, "Ah, não, eu me afastei, mas eu não sou dissidente, É. eu não discordo das ideias da Conscienciologia." Ué, mas então qual que foi o motivo do seu afastamento, né? O que que causou ali o seu afastamento? Então ficava aquele debate, né? Da pessoa não assumir, né? Que era Eu dissidente. desviei, mas não sou Não sou dissidente. dissidente, né? É. Só Então, desviei, mas não sou dissidente. Aí nesse capítulo do Manual da Proex, o Valdo deixa bem claro ali que é mini dissidente, sim. eu gosto desses posicionamentos assim que ajudam a gente a pensar. A resposta do Jean, para mim, é uma maxi-dissidência dentro da religião, porque o Espiritismo reconhece que tem vários veículos, reconhece que você tem várias vidas, ele já se aproxima mais da realidade que a gente vê hoje do que a religião católica, que diz que você vai para o céu e fica lá a vida eterna, que você só tem uma, etc. Então, no meu entendimento, ele está mais para maxi do que para mini, entendeu? Embora a gente saiba que hoje, para mim, a Conscienciologia ela está mais. Agora, depois a gente vai passar por uma outra. Até porque não conheço nenhum serenão nem evoluciólogo que estão hoje dentro da Conscienciologia. Então, muito provavelmente, tem coisas que eles não estão com a gente, não é que eles são dissidentes, mas eles estão fazendo outras coisas. Então, por exemplo, eu não consideraria um evoluciólogo que teve no CAE, que o professor Valdo falou, não, veio evoluciólogo aqui, ficou aqui, ninguém nem percebeu, né? E o cara veio aqui, ficou aqui, e foi embora, né? Aí alguém poderia falar assim, então esse evoluciólogo é um mini dissidente, porque ele não está com a gente aqui no voluntariado, serrando fileiras. Não, ele não é um mini dissidente, acho eu, né? Então ele só não está seguindo ali. Devem ter coisas que esse pessoal faz, principalmente serenões, que estão bem mais evoluídas do que esse negócio que a gente chama de conscienciologia. Nós ainda estamos no princípio, tá, gente? Quero desanimar vocês, não. Mas a gente está lendo uns negócios aqui que é o basicão do basicão, né? Vai ter uma hora que a gente vai falar assim, não, gente, isso aí, cara, ajudou pra caramba a gente a pensar, o Ricardo a pensar, eu entendi, beleza, mas esse é desse tamanhozinho de cosmoconsciência é nada, cara. A Eles gente tem estão muito preocupados caminho. com outras coisas, A né? gente tem muito caminho pela frente. Isso aqui é.
E a gente tá achando o máximo, né? Eu acho o máximo, 700 experimentos. Fala, poxa, cara, eu tô começando a entender a ideia do Valdo. Cara, o Valdo que tá começando a entender a ideia do Serenônio. A gente tá começando a entender a ideia do Valdo. Olha como que a gente tá, mas não tem outro caminho, cara. Se vocês descobrirem, vocês me avisam. Sabe que eu pensei uma coisa, a imaginação é fértil, né? Mas deixa a Solange falar. É, conseguiram montar a Lucy, né? Aí eu olhei, 4,3 milhões de anos. Aquela é a humana, a mais velha, né? Então tá no museu agora, consegue visualizar o esqueleto, conseguiram montar o esqueleto. Eu fiquei pensativa com tudo. Com a questão da evolução. O processo é Mas, lento mesmo, Fernanda. Não é Fala, que o Solange. processo, é que a gente é que faz ele ficar lento, né? É. Vai lá, Solange. é, ouvindo agora você falar do Serenão, né? Ele deve ter olhado assim para a gente e falar, ah, não, já passei, né, por essa fase, né? Então eles estão muito atrás, alguma coisa nesse sentido. Mas eu queria ressaltar mesmo para a gente não se entristecer, né? Porque ele também provavelmente passou por esse caminho que a gente está fazendo, né? E assim, é tudo vendo pelo lado das comparações, né? Então, tem pessoas que estão lá atrás que não faz ideia do momento que a gente está vivendo, das experiências, né, que a gente tem. Então, tem a questão do tempo, né? Então, esse é o nosso tempo, né? Sem Uhum, desvalorizar a gente em relação ao serenão lá, né, que passou. E o nosso plano é o quê? Chegar também igual a ele, né? E eu queria até ver, só que agora que eu lembrei, eu vi uma questão que eu gostei muito, que é do Kairos, né? Que tem a ver com a questão do momento oportuno. Então, esse é o nosso momento, né? O momento dele foi, ele tá no outro momento. Só para a gente não, né, não pensar, nossa, uhum. ele tá melhor que a gente não. Mas, nossa, a gente está muito evoluído. Eu penso assim, né? Certíssimo, Solange. Assim, a gente tem que ficar feliz, né? Assim, eu fico brincando, né? Que como é... Mas, gente, não tem nada melhor do que estar numa terça-feira estudando isso que a gente está fazendo. Porque isso, para mim, é o mais evoluído que eu consigo fazer nesse momento, né? Eu não consigo imaginar outra coisa, entendeu? Do que estudar hoje, para mim, a Conscienciologia. Não tem Esse é uma o coisa que eu nosso faço, não, melhor, isso né, aqui está mais agora. evoluído e eu estou aqui no basicão da coisa. Não, eu tenho que entender isso, Ricardo, eu tenho que entender isso para que eu consiga melhorar. Mas não tem outro. Se alguém me trouxer um outro, eu tenho que abrir mão da Conscienciologia e pegar esse outro que eu acho melhor. E por que que eu concordo contigo? Porque tem pessoas que estão vendo o que tem de melhor. A gente viu lá atrás, em outros capítulos, que o professor Valdo fala do erudito e tudo mais. Às vezes a pessoa vê uma coisa melhor e continua por preguiça, por não querer abrir mão da ciência, da posição. Às vezes um bispo, um papa, que o Valdo fala isso, ele reconhece que tem projeções, que tem coisa, mas, cara, como é que ele vai desdizer a posição que ele está? Ele ganha dinheiro lá, não é que ele ganha dinheiro, né? Mas então, se a gente estiver fazendo o que a gente considera o mais evoluído, não tem felicidade melhor para a gente do que a gente está fazendo isso. É muito recompensador. A gente não fica triste, mesmo sabendo que tem um grande caminho pela frente. Isso A mesmo. gente fica muito Então, feliz. exatamente. Então, esse é o nosso melhor, né? Excelente, é isso mesmo. Então, cada vez a gente vai dando um passo a mais, né? Por enquanto, eu, assim, posso até estar enganada, mas eu estou dando o meu melhor. Mas é claro que às vezes falta lucidez e eu posso dar mais ainda, né? Então, é isso que eu tenho que ficar atenta para cada vez dar um passo à frente, né? Perfeito. E de ter Ok. acessado também a ciência, né? Às vezes eu fico pensando assim que é, o regozijo, né? A alegria que dá de ter conseguido acessar esse conhecimento. Porque às vezes tem pessoas que vão passar a vida inteira não vão ter nem ouvido falar a palavra Conscienciologia.
Às vezes eu falo assim, às vezes meio sem querer, querendo, né? Eu falo de propósito, né? Tava ali, tava nos estudos lá, nos meus estudos lá com o grupo de estudo da Conscienciologia, e aí eu só largo a palavra para ver o que que acontece, né? Tem gente que pergunta, tem gente que não pergunta, e daí às vezes a primeira vez que a pessoa viu na vida a palavra, né? Não sei se vai ajudar ou se não vai, mas pelo menos ficou gravado lá no inconsciente dela, ela ouviu essa palavra, talvez algum dia ela consiga acessar, né? Então, essa alegria que dá da gente já ter acesso a esse conhecimento, né? Não que a gente seja melhor ou pior que ninguém, mas a gente já conseguiu acessar esse conhecimento, que nem o Ricardo falou, que né, que é o mais importante para todo mundo que está aqui agora é isso, né? Uhum. Quase 9h30 da noite e a gente está aqui. Com fome, mas está aqui. Gente, ainda tem. A Fernanda Será que levantou a existe mão. o mito do. Eu estava pensando na questão que o Ricardo trouxe e tal. É, eu já me senti muito assim, sozinha, achando que só eu sou intermissivista entre muitas pessoas. Eu falo, será que uma pessoa da minha convivência vai aparecer de repente e falar assim que é intermissivista? Já pensou eu encontrar alguém? Eu estou vivendo, acho que um mito ou uma síndrome da individualidade, sei lá, da solidão intermissivista. Alguma coisa nesse sentido. Porque, Um bom tema de verbete aí, Fernanda. Solidão do intermissivista. É porque bacana. parece que não existe ninguém que pensa, nem as pessoas mais próximas, Mas em sabe? Beltrão, Em Beltrão, eu acho que em Beltrão só tem eu que pensa sobre isso. Eu já desisti um pouco nesse sentido, Ricardo. Então, tô será que mais tem uma cidade inteira como Francisco Beltrão que não tem intermissivista? pensei Não é tantas vezes. possível. Aí eu fico pensando, falo assim, será que não vai ter, tipo, alguém lá que eu fiz faculdade que fala assim, ou alguém lá dos professores, tanta coisa que fala assim, olha só, Fernanda, eu também estudo a Conscienciologia. Eu falo, ninguém, é muito disparate. É um lá na China, outro no... Não, um no Iapoca, outro no Chuí, aqui no Brasil, e outro lá nos Estados Unidos, né? Na Europa, sei lá. Agora você imagina o Valdino em Angola. Se você está sentindo isso em Beltrão, você imagina o Valdino em Angola, o Jean lá em Apex, né? Aí eu Aí que ele fico, não vai ter mesmo. Ele vai falar será que eu assim, tenho que ser gente. alguma coisa eu que eu tenho que propagar? Ou o que tá acontecendo? Ainda não entendendo qual que é a proposta. Vamos lá, Solange, a gente tem 3 minutos, pessoal. Ô, Fernanda, talvez é por aí, viu? Acho que você é a mini peça ali para começar a semelhar ali um pouquinho, sabe? Então, acho que talvez daria para focar em algo mais nesse sentido, sabe? O que que eu posso fazer? Qual a sementinha, igual o nosso colega falou, né? Da palavra Conscienciologia, né? Então, não sei, né? Talvez se você jogar energia por esse lado, acho que o caminho pode ir esclarecendo mais, né? Talvez. Eu tenho que vencer essa auto-vitimização, né? De talvez achar que não sou eu. Sei lá. É, eu já conversei com muita gente dentro da minha área de trabalho, que eles vêm perguntar. Eu já conversei com muita gente, já falei com muita gente. Expliquei, já fiz até trabalho de energia com algumas pessoas e tal. Só um, só um. Tempos depois, ele veio, fez curso inclusive na PEX, na Europa, lá, que ele mora na Europa agora. Mandou foto para mim que ele estava no curso do Lost, tudo. A gente também tem que ter um pouco de aquela coisa da doutrinação, né? Tem que tomar um certo cuidado até que ponto a gente está
esclarecendo, tá lá com o TACAP de novo, doutrinando, né? Não, mas eu tô nessa outra parte já. Eu já fui do TACAP e agora eu voltei Então, mas pro, é isso que eu digo, pro DSCAP. esse pensamento, tomar cuidado para ele não ser uma automimese. Bom, gente, eu tenho uma frase aqui que vocês falaram sobre serenão. Aqui no local assedialidade, tem o item 3. Ele espera chegar 9h29, aí ele Não, fala assim, agora eu gostaria de levantar. não, José, José Qual, não, qual- Inácio, eu não Zé tô Inácio, mentindo. Zé Inácio. Zé não, Eu Inácio, também qual que é? separei não, exatamente essa, ó. não, mas Fala onde que é. é uma frase bem 400, tranquila, teoria da consciência. só para você analisar você. Não, mas qual que é a página para a gente Sobre o, achar? cere- sobre o, 464. ah, é? 464, experimento 464. 400, Exatamente, teoria da consciência. por dentro. Fernanda, eu te conheço sua cidade, eu passei lá. Eu, eu ia para Foz do Iguaçu, passava por lá. Gente, vamos lá então. quatrocentos e sessenta e Vamos lá. quatro. O que que é? Vamos lá. Nada adianta reverenciar o serenão visando as costas, dando as costas ao assediador. Até a precognição pode ser insuflada ardilosamente por assediador extrafísico. Isso é uma frasezinha para a gente pensar. Por isso não tem muita Gente, coisa. isso é fundamental também para a gente não gastar tempo aqui, pessoal. O que que eu vejo que o Valdo coloca ali? A gente não tem que ficar reverenciando lá o serenão sem fazer assistência. Por quê? Porque ele vai estar onde está a assistência, os amparadores estão junto com a gente. Então, e para quem nós vamos fazer assistência? Para quem está junto com a gente, quem está assediando. E quem são os assediadores? Somos nós. A gente acha que a gente é muito bonitinho, mas a gente assedia muita gente também. Então, nós temos que, não podemos virar as costas ao assediador e falar assim, eu não pertenço a essa gentalha, eu estou junto com o serenão. É. Quanto mais a gente fizer isso, mais longe do serenão a gente vai estar. Então, a gente vai chegar próximo ao serenismo cada vez que a gente olhar mais para o assediador. Nós temos que começar a ir atrás do assediador, mas não para assediar o assediador, para a gente assistir na medida do possível e ele vai nos interassistir, que a gente vai trabalhando junto. Né? Então, eu acho que o Valdo foi preciso. Eu marquei esse também, Fernando. Eu sei, tem que bater foto. Calma, vamos bater foto. O Valdo foi preciso nessa questão lá do serenão e do assediador, né? Da gente não começar a reverenciar. Gente, vamos lá bater Vamos foto? lá? Proexis? O Exis. Pronto, gente. Hoje o grupo tá bem equilibrado, né? 4 por 4. 4 homens, 4 mulheres. É raro de Aham, acontecer, Hoje, raríssimo de hoje acontecer não isso. tem perda, tá tudo empate. aham. Gente, beleza. Muito obrigado. Nos encontramos daqui a 2 terças-feiras. Só gostaria de uma informação aqui com os Hum, colegas. Se alguém tem algum estudo, alguma coisa sobre parachip e sobre extraterrestriologia, se alguém tiver, me chama depois ou fala alguma coisa, tá bom? Obrigada. beleza. Tchau para vocês. Obrigada, gente. Tchau, Ótimo pessoal. Boa Tchau, Valeu, noite. boa trabalho. pessoal. noite. Boa noite. Valeu, boa noite.